pai e filho, ou no sentido de que eu, né, por um lado no sentido de que eu nunca vi igual, por outro lado no sentido de que, vai ver que é austríaco, né? Tcheco, né? No sentido de que talvez seja assim que se discute na Tchecoslováquia, ou talvez nem mesmo os tchecos nunca tenham visto uma discussão parecida. E repito, não sei se o teatro deve ser isso, ou se o teatro deve de fato representar todas as discussões. E aí, nessa questão de como é que é isso no teatro, eu gosto muito do que o Cantor propõe, não sei nem se ele é capaz de fazer, se ele faz isso nos espetáculos dele, mas que é a questão quando ele fala que no teatro sempre se buscou ser mais intenso do que a vida cotidiana, buscar estados de alegria, amor, paixão, tristeza, estados que, né, estejam sempre elevando os estados comuns da vida cotidiana, e ele propôs que o teatro trabalhasse estados menos intensos do que na vida cotidiana, e a partir daí a apatia, a indiferença, o melancólico, né, que pode ser menos intenso. E eu não sei o que é isso, e isso me instiga muito, assim. E quando começou, né, de alguma forma o Beckett pode ter trabalhado um pouco isso, mas também ganhou a dimensão metafísica, que parece dar conta da condição humana, né, no seu vazio, enfim, aí deixa de ser de alguma forma um teatro menor. Quando começou o espetáculo, eu fiquei muito instigado, tipo, aquele silêncio, aquela relação, o corpo do pai e do filho já me deu muito intensamente. Esse corpo trabalhado, porque também não é a questão de um corpo natural, de que não pode ser construído, eu me fascino com a construção artificial do ator. Então, quando eu vi aquele corpo, né, que estava ali tenso, que tornava ainda mais forte, né, não só porque você tem um corpo mais corpulento do que ele, mas você intensificou isso e ele, né, intensificou ou desintensificou, né, esse corpo já mais magrinho. Então eu percebi, eu até pensei, será que o espetáculo é mudo? Será que não vão falar nada? E aí vai se construir toda essa relação pai e filho. E quando surgiu a fala, a voz, eu meio que já me senti tirado desse lugar. Aí eu fiquei meio em crise, no sentido, será que eu estou me incomodando com a voz construída? Mas eu adoro a construção corporal e vocal. O que é isso? Por que eu não estou... Alguma coisa ali que, né, eu não consegui pescar. E fiquei com uma dificuldade. Depois de um tempo, eu comecei a desconfiar que talvez não era a voz construída, a voz cultural, a voz que tem esse elemento técnico, artificial, e que eu, pelo menos, eu gosto, né? Eu gosto de ver uma construção que construa esse corpo, que não apenas construa um elemento expressivo do signo, né? Mas que construa o próprio corpo do ator. Eu comecei a perceber, na verdade, que o que estava me incomodando, ou que me tirou daquela coisa, aquela discussão pai e filho, que eu nunca tinha visto nada igual, que poderia ser inédito, não inédito no original, mas singular, né? Não é assim que pais e filhos discutem, é assim que esse pai e esse filho discutem, né? Ainda mais sabendo que esse filho é o cara, né? Eu comecei a perceber que, na verdade, o que meio que me trouxe mais por um lado, me distanciou pelo estranhamento, mas por outro lado, me trouxe para uma discussão que eu já vi algo parecido, não foi o elemento cultural, mas foi exatamente aquilo que o elemento cultural, de alguma forma, não desfez, que foi uma certa musicalidade da voz, que eu percebi muito próxima de uma musicalidade dramática, no sentido de uma musicalidade que se repetia e que me parecia exatamente mais intenso, né? Mais intenso do que a vida cotidiana. Repito, não sei se não é uma dica, não é uma sugestão, não sei se isso vai interessar a vocês, é só um lugar que eu estou tirando que eu, como espectador, me senti, né? E como é que essa voz gutural, né? Porque você tem esse trabalho vocal, mas eu percebo o lugar do filho também, essa fragilidade contribui muito, né? Essa voz que quase some, né? E que para mim, como é que isso pode dar, né, nos diálogos, essa relação pai e filho singular, que eu não quero atribuir a nenhuma outra relação pai e filho, como é que esse elemento da voz construída nas sensações no cultural pode já ser suficiente sem que essa entonação dramática se faça necessária, no sentido de que já que é um diálogo, eu preciso
dar essas entonações. Como é que... E aí talvez essa relação pai-filho pode poder trazer, inclusive, para um dever animal, para uma questão, como é que as plantas se relacionam, enfim, não sei, mas eu fiquei nesse lugar, assim, repito, Kafka, literatura menor, o que seria esse teatro menor, né? Esse teatro desimportante, esse teatro que não dá conta da condição humana e que, né? E essa relação pai-filho também que não vai me trazer nenhuma compreensão de como pais e filhos se relacionam, mas que, enfim, eu não sei, eu joguei assim nesse sentido de como é que é isso, esse cultural, né? E essa sensação que vai, e aí estou pensando até um pouco redundante em relação à minha fala, em relação ao espetáculo que você também dirige, né? Dessa sensação que vai desfazer essa forma e levar ela para um outro lugar. Um pouco isso. Zeca Wally. Eu vou esclarecer uma coisa assim que pode parecer um paradoxo, mas eu não gosto de ir ao teatro. Verdade, porque eu sofro muito. Então, ao mesmo tempo, assim, então eu sofro todas as peças. As comédias, eu sofro. E aí é sempre conflitante para mim, entendeu? Eu não vejo teatro com tranquilidade, entendeu? Então, em princípio, eu não gosto de nenhuma peça, entendeu? Agora, tem coisas na peça que eu adoro, que eu me emociono, que eu choro, e aí eu esqueço que eu estou no teatro. Me transporto para um outro mundo, para outra humanidade, um outro tempo, e eu falo, caralho, isso é maravilhoso, entendeu? Mas isso é raro, são momentos, entendeu? Que eu tenho, e tem peças que eu tenho vários momentos, entendeu? Então, a minha relação é essa. Eu não sei julgar o que é bom e o que é ruim, entendeu? Eu realmente já não sei. Para mim, tudo é ruim, em princípio, porque me faz sofrer. Eu sofro muito no teatro, entendeu? Então, é só queria esclarecer isso. Aí, depois, eu analiso aonde que eu sofri mais e por que eu sofri mais. E aí tem coisas fantásticas que aí eu escrevo, entendeu? Para me livrar do sofrimento. E aí eu faço uma reflexão e às vezes coisas até interessantes, entendeu? Então as peças me provocam. Então, esse convívio que eu tenho no teatro. E a minha profissão, então eu acabo sofrendo muito, né? E acho bacana. A gente sofre. Tem uma frase que diz que a gente só aprende quando sofre. É uma frase de uma peça de teatro que não pode ser bom. Eu só queria falar assim, a última coisa que eu vou sugerir a vocês, que seria o seguinte. Eu acho que essa peça, esse texto, originalmente não é teatro. Então, originalmente, o Kafka nunca falou isso para o pai. Ele imaginou que ia falar isso. Porque se ele tivesse falado isso para o pai, seria outra relação, possivelmente ele teria feito psicanálise, teria feito outra coisa. Eu acho que é uma ficção, e eu acho que vocês tratam isso como uma realidade. Eu acho que é um problema isso. Então, eu proporia que vocês fizessem um exercício de dividir a peça em rounds. Primeiro round, segundo round, terceiro round. E tentar se ver como uma brincadeira de boxe ou de luta livre entre pai e filho. E ver se o que ia dar nisso. Porque eu sinto que está muito na palavra, entendeu? E eu acho que esse embate tem pode ter muito mais jogo entre esses dois, esse atrito. E a